Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, em Lobisomem na Noite, o MCU vai tentar trazer uma nova roupagem para os seus produtos. Mas será que isso deu certo? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora, é só apertar inscrito. E claro, tocar o sininho pintadinho para receber as notificações dos vídeos novos aqui do nosso canal. Aqui todo sábado, pelo menos às 8 horas, tem um vídeo novo por semana. Mas a gente está sempre produzindo alguma coisinha extra e pode pintar aqui uma coisa. Se você não estiver com o sininho tocado, você pode perder alguma coisa. E comenta aqui com a gente, deixa seu joinha já desde agora, porque ele é muito importante para nós. E aí, você gostou? Ó, esse vídeo vai ter duas partes. Uma parte sem spoiler, agora logo no começo. E aí depois a gente vai fazer uma parte com spoiler. Certo. E de repente com algumas teoriazinhas aí também do filme. Certo. Tá? Então na história de Lobisomem na Noite a gente tem o Jack, que aparentemente é um caçador de monstros que se infiltra numa caçada em busca da Bloodstone, ou da Pedra de Sangue, ou da Gema de Sangue. Né? E lá ele vai encontrar então outros caçadores que vão tentar ser dignos de conseguirem essa pedra também. E uma dessas personagens é justamente a Elsa Bloodstone, né? Filha do Victor Bloodstone, se não me falha o nome é Victor, o nome do pai dela, que seria a herdeira dessa pedra, mas que ela teria abdicado no passado desse direito natural. E aí, para eles conseguirem essa pedra, então eles vão precisar caçar um monstro no jardim da mansão do Victor Bloodstone. O que eles não sabiam ainda, isso a gente pode falar, né, é que o Jack, na verdade, é um lobisomem. E aí, a partir daí, a gente vai deixar para falar mais na parte com spoiler. Certo. Achei que a estética é muito bonita, é um arte novo, né? Parece que tinha sido... Dá a ideia de que foi decorado pelo pai dela quando era mais jovem, então a história se passa o quê? 40, 50? A ideia é... E parece mais que a decoração tipo dos 1910, 1915, por aí assim. Então a estética é muito bonita, ele é todo preto e branco, com alguns momentos de toque de cor, que são... Justamente quando a pedra... Importantes para a trama, né? E o próprio lobisomem em si não é o meu personagem preferido de terror. Não gosto tanto, mas eu gostei desse. Gostei. Gostei da forma como ele aparece, eu gostei da história. Eu acho que assim, todo filme segue uma estética antiga. Então parece um filme da década de 30, de 40. Inclusive a direção, a escolha dos closes. Os atores, que eles não são tão caricatos como na época. Porque na época o ator, eles faziam umas caras assim muito expressivas, porque a maioria tinha vindo do teatro. Talvez só a viúva, né? A viúva do Victor, ela é mais teatral nesse sentido. Mas mesmo assim... O mordomo também é mais uma hora que ele precisa girar uma manivela lá, ele faz toda uma expressão assim. Eu acho que os mais novos não conseguem chegar nessa vibe. E aí distou um pouquinho nesse ponto. E aí, mas uma coisa que eu faria, que na época se fazia muito, era focar nos olhos, sabe? Porque tem uma toda assim... E você vai ver que, principalmente os atores mais velhos, tem um grande trabalho de olhar. Mas tem uma hora que o lobisomem aparece assim... Que fazem exatamente que aí você esse vê só tipo, o olho dele brilhando. Que é bem característico dessa época, desse tipo de terror. Como se a ideia de olhos, janelas da alma, de ter algum segredo, algum mistério, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito bacana. Eu gostei pra caramba. Gostei, assim, os outros personagens que estão em torno, né, nessa caçada... É aleatório, né? É aleatório. E aí Pode ser que apareça alguém aqui falando, não é aleatório, porque aquilo dali é a representação do personagem tal que aparece. Meu querido, para um filme foi aleatório. O Jardim também tem toda uma estética também de passado. Lembra um pouco, talvez, uma ideia de se fazer um... Esqueci o negócio que a pessoa tem que sair. Labirinto. Não, era um labirinto. Tem uma hora que mostra do alto também que é um labirinto. E aí é um labirinto de pedra, não é um labirinto com plantas, que também era muito característico na época, você ter esse jardim de labirinto. Tem umas partezinhas com plantas. Sim, mas geralmente era tudo de plantas. Esse ele faz uma escolha de distribuir, o que para um preto e branco de estética ajuda muito, porque se fosse todo ele de planta, ia causar ruído. Ia ficar muito escuro, ia escurecer muito, e aí talvez não fosse ficar legal. Então a escolha com as pedras ficou bem interessante. Então essa mistura de plantas com pedras, o que é bem legal. Mas assim, a história em si... Acho que podia até valer um longo, dava pra fazer um longo. Não, pra mim eu acho que foi na medida. Você achou medida. Na medida? Inclusive eu acho que foi o grande acerto da Marvel
nesse sentido, é justamente a estrutura do troço. Eu acho que... Do média. A média. A média, não é curta. Porque tem questão de duração lá do tempo, eu só sei que é média. Porque eu acho que isso, na verdade, é o grande acerto da Marvel. Tem até um vídeo do Borgo dele falando sobre isso, eu estava assistindo, assim, de como isso pode dar um fôlego que, de repente, o MCU estava precisando, porque ele estava ou na produção das séries, ou na produção dos filmes, um monte de coisa saindo, e o média é justamente aquilo que está ali no meio. Então, se você tem um produto que você não pode colocar, né, que ele não é grande o suficiente para uma série, ou que ele também não vai gerar uma bilheteria que um filme pede, o média tá ali naquele tempo certinho. E assim, eu fiquei satisfeito com o que eu vi e fiquei com vontade de assistir mais. Nesse ponto, assim, a gente já vem falando há muito tempo que os estúdios todos eles deveriam investir em outros subprodutos, em outros formatos derivados, né? Isso é uma coisa que a gente já vem falando já há um tempão. Você até mais do que eu. E aí, nesse ponto eu concordo com você que é um ganho. Eu gostei do formato, embora eu acho que você tivesse fôlego para desdobrar mais a história. Então, se você quiser fazer mais um outro média para dar conclusão, você pode fazer. Ou se foi concluído ali, é lógico que assim, a história fecha, mas deixa o gostinho de quero mais. Tudo bem? Tudo bem. Deixa o gostinho de quero mais. O que é positivo. Agora, eu acho realmente que era preciso que se encontrasse novos formatos e novas fórmulas de você estar explorando esses universos paralelos. Agora... E foi um selo novo que a Marvel criou. Eu não consigo falar da história ainda, né? Mas foi um selo novo que o MCU criou, porque ele tem uma logo própria. Aparece Marvel Presents com o logo depois do próprio logo da Marvel em si, ou antes, alguma coisa assim. Mas indicando que aquilo ali é um selo novo, de um produto novo, que eles estão pensando em investir realmente. E tem uma produção que eu não lembro agora qual é, que já vai vir também como média, já está quase certo de vir como um média-metragem. Sobre a história em si, eu gostei. Eu acho que ele divide muito bem o tempo no apresentar os personagens e na hora que o couro come mesmo, que é quando o lobisomem aparece. Uma preocupação que eu tinha, que é uma preocupação que eu tenho com todo filme de lobisomem, que é como vai ser o lobisomem. E eu gostei. Eu acho que a cara dele está muito boa para um lobisomem. Eu acho que pensar qualquer coisa diferente daquilo, em termos de caracterização da Marvel, seria não entender ainda hoje o que é a Marvel. Eu acho que ele casa com a estética das cenas e acho que ele também traz um elemento cartunesco, assim, e ao mesmo tempo lembra o ator. Eu acho que não perdeu que é o Gabriel, né? O olhar dele, principalmente, não perdeu, o rosto dele não se perdeu completamente. Remete à figura clássica que você tem do lobisomem, né? Que tem no primeiro, assim, no filme do lobisomem, e que no filme com Benício Del Toro você vai ter uma representação daquilo também. Então tem uma referência ao clássico. E aí casa e ao mesmo tempo combina com o preto e branco, que é uma outra coisa também que é importante. Não adianta você fazer uma maquiagem em que você não vai trabalhar com luz e sombra e você não vai pensar que vai ser projetado para quem for assistir em preto e branco. Então acho que nessa estética ele combina bem, casa bem e passa a ideia necessária para quem está vendo. Gosto também muito do outro monstro, que é o Ted. Fofíssimo. Que não vamos falar quem é, porque se você não leu a gente não vai dar o spoiler. Não, mas eu só achei que o Ted é fofo. Sim, isso a gente pode falar. O Ted é fofo. Que é o monstro que a gente tem que caçar. Gostei dele, pode falar. Ele é bonitinho. Que é o funko dele? Eu não sei, vou esperar sair pra ver se é bonitinho. Vai ser bonito. Mas, então falando da história, que eu não consigo falar direito ainda da história, né? Eu acho que a história está muito bem amarrada, eu acho que a história apresenta bem os 3 personagens que eles queriam apresentar, basicamente, que é o lobisomem, o Ted, o monstro, que se você conhece os quadrinhos você já sabe quem é Ted, e a Elsa Bloodstone, que é uma personagem também que vai cumprir um papel ali importante como a personagem feminina que você vai precisar nesse submundo dos monstros, que a Wanda, por mais que esteja ali ligada ao místico, talvez não conseguisse se adaptar tanto ali. Uma curiosidade, que eu estava assistindo outros vídeos antes de gravar o nosso, e aí eu estava vendo a galera comentando, é o seguinte: o Jack é um lobisomem por causa de uma herança da família dele. Mas o pai dele é o cara que vai reunir os textos, a magia do Chthon, que vai formar então o Darkhold, que é justamente o Darkhold que aparece no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
Então você já tem ali a ponte desse personagem, desse universo, para juntar com todo o mundo místico assim. Terror, né? De terror. Um terror com o universo lá místico do Doutor Estranho, a feiticeira Escarlate, a Cleia que apareceu. Enfim, eu acho que você pode dar uma chance, eu acho que você vai gostar. 55 minutos, alguma coisa assim. Então você vai perceber até na textura do filme referências ao cinema clássico. Então você vai ver marcações da queima do filme, de marcação mesmo do rolo, para dar essa ideia do filme gravado naquela época. E se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, não deixa de se inscrever e clica no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Estamos também nas redes sociais com 2 faladores, inclusive está acontecendo a BGS esse final de semana, esses dias, né? Beijo, Camila! E a Camila tá lá trazendo informações pra gente, então procura a gente lá no Instagram, que tem informações da BGS lá nos nossos stories, a gente até colocou um destaque lá para ficar mais fácil para vocês acharem. E estamos lá no Faixa Pop com a coluna Falando Nisso. Então, falando nisso não é, fala aí. Fala aí. Eu sempre confundo com a nossa playlist, então a gente está em tudo quanto é canto, tá? E a partir de agora vem a parte com spoiler, então se você continuar aqui é porque você já sabe que vai vir coisa que é segredinho do filme. Vou fazer um alerta de spoiler, faz então. Spoiler, faz alerta de spoiler, tá bom? Spoiler! Bem, vamos lá então, né? O monstro que eles precisam caçar é o Homem-Coisa, que se chama Ted, realmente, ele é um cientista que acabou tendo que usar nele mesmo um experimento que ele criou para poder sobreviver depois de ser traído. E, na verdade, o Jack participa dessa caçada, que é a caçada para escolher quem vai ser o dono, né, o novo dono da gema de sangue, ou da pedra de sangue, não por causa da pedra em si, mas porque ele quer salvar o amigo dele. Inclusive, no trailer do Média, né, aparece a hora em que o monstro encontra ele, e você acha que é uma cena de terror, na verdade é uma cena fofinha do amigo abraçando outro amigo, e eles começam a conversar ali entre eles. Por causa da história, a Elsa Bloodstone acaba ficando presa dentro da tumba da família, né? E o Jack acaba ajudando ela a fazer lá o curativo de um corte que ela teve na Batalha da Galera, que na verdade eram 6 caçadores, mas o monstro mesmo não precisou matar nenhum, porque eles começaram a tentar se matar entre eles. Né? Eles entenderam muito rapidamente que o adversário deles eram os outros, e não exatamente o monstro. E aí já vem até a pedra não vai ficar com o monstro. Já vem até o debate, né? Quem é o verdadeiro monstro? Mas eu quero falar rapidinho sobre o Victor, né? O pai. A aparição dele como um morto dentro do caixão. Muito assim, circense, né? Parece aquelas máquinas de circo. E então o bonequinho todo duro, assim, falando, muito bizarro. Tosco e mórbido ao mesmo tempo, né? Muito, muito bizarro. Funciona muito bem pra produção. E a naturalidade que a madrasta, né, que seria a mulher dele, né? Lida com aquilo. E parece que o mordomo tá mais assustado, né? Mas ela, assim... E eu também achei que a filha... Pô, tipo assim, tu vê teu pai ali se... na verdade, todos eles acharam até um troço bem, nossa, como é bom poder ouvir o Victor mais uma vez. E a Elsa já tá assim, ai gente, vamos logo, eu só quero pegar a pedra. Muito estranho, vamos correr aqui. Bizarro. E aí você tem, então, a Elsa, né, fazendo um trato com o Jack, de que eles vão então até o monstro, ele vai dar a pedra pra ela e ela vai deixar o monstro viver. O que ela não sabia é que na verdade o Jack é um lobisomem, e a partir daí, então isso vai acontecer lá pra metade do Média, né? Você tem então todo mundo descobrindo que ele então é um lobisomem, e aí você vai ter a ação mesmo do lobisomem, que vai ser colocado dentro de uma jaula para ser assassinado. A ideia é que ele mate a própria Elsa, que teria sido uma traidora ali, só que na verdade, obviamente, ele consegue se soltar. E aí você tem ali a batalha final da produção. Eu acho que é muito sangue para uma produção Marvel, né? Não é à toa que é mais de 16. Estilo. Não, combina. Do que vai ser. Eu não tô falando isso como crítica, não. Tô falando isso como espanto. Porque assim, ele não é uma coisa que você vê graficamente a ferida e a pessoa morta. Não, mas tu vê um bracinho cortado. O sangue espirra. Tem bastante... O sangue vem na tela, então você vê as manchas de sangue na tela. Tem muito sangue espirrado, nesse sentido tem. Porque é engraçado, quando ela corta o braço
do outro caçador, de novo, pra mim, não pareceu tão assim realista, aquela violência realística. Seco, né? E assim, pareceu muito mais as coisas dos filmes antigos, né? Então, porque eu gosto de terror preto e branco. Já assisti, não sou especialista, mas eu já assisti alguns terror preto e branco da década de 30. Então, parece interessante. E aí acabou que o lobisomem acaba não atacando a Elsa, porque ele cheira ela, e ele antes de virar lobisomem fala, olhe nos meus olhos, né, a gente vai precisar tentar alguma coisa, já funcionou uma vez, né, e realmente acaba funcionando, ele consegue escapar, mata todo mundo, exceto a Elsa, e a madrasta, que quem mata acaba sendo o Homem-Coisa que aparece, vindo salvar, vindo tentar resgatar o amigo. Com isso, a Elsa acaba ficando com a Bloodstone, que todo mundo esperava já, né? A Ana até falou, tá me dando spoiler? Eu falei, pô, Ana, o nome da pedra é Bloodstone. O sobrenome da mulher é Bloodstone, era do pai dela. Com quem que isso vai ficar? Sério que foi com ela do início, podia ter entregue pra ela. Pra que fazer essa? Só botar um charminho. Não, amor. Botar um charminho não. Tinha que se mostrar digna de novo. Ela renegou a família. E eu acho, inclusive, que a madrasta deixou mais ela participar na esperança dela morrer na caçada do que ela conseguiu assim. Com certeza. E aí você então tem ela passando a ficar com a pedra, o lobisomem foge, né? O Jack foge, o Ted vai atrás dele tentando resgatar enquanto um amigo. É até engraçado porque tu vê o Ted achando um pano no chão, aí ele dá uma olhada assim, tipo, vou levar isso daqui porque ele vai precisar, porque ele vai estar pelado em algum lugar, e aí ele leva. E você tem então a Elsa Bloodstone ficando com a pedra de sangue, que uma das coisas que eles falam, inclusive, que um dos poderes da pedra é longevidade para o seu portador. Então, por mais que essa história se passe há muito tempo atrás, nada impede de no futuro próximo, quando o Kang chegar aí, você precisar de todo mundo junto para poder lutar, ela esteja aí ainda firme e forte, lutando. Sem dúvida. O lobisomem é a mesma coisa e o Homem-Coisa também. Tem uma outra coisa sobre... Desculpe a repetição, tá? Tem uma outra coisa sobre o Homem-Coisa que estava vendo também quando eu estava assistindo outros vídeos, de que ele tem a capacidade de viajar entre dimensões. Ele é uma criatura que consegue se locomover entre as dimensões. Se você está falando de uma saga que está trabalhando no multiverso, não é à toa que ele foi colocado, não é à toa que ele foi inserido. Então, em algum momento, a gente vai ter esses caras aparecendo de novo. Se você estava esperando alguma aparição assim mais importante, ou algo como, por exemplo, o Cavaleiro da Lua, que vai aparecer a primeira vez num quadrinho do lobisomem, isso não acontece. Mas eu acho que está muito bem solidificado ali o início mesmo da saga sobrenatural, vamos dizer assim, da Marvel, com a Elsa, com o Homem-Coisa e com o lobisomem. A gente sabe que tem o Blade vindo aí, inclusive a produção está com alguns problemas, está recomeçando do zero, mas... tá vindo aí, tem o Cavaleiro, eu esqueci o nome dele agora, mas o personagem que aparece no Eternos, que também vai estar nesse grupinho aí. Tá faltando agora, na verdade, um motoqueiro fantasma, né? Que em algum momento ele deve aparecer, mas tudo indica que pro futuro a gente vai ter os Filhos da Meia-Noite aparecendo aí, até porque já tá confirmado, já tá para lançar, se já não lançou lá fora o jogo deles para videogame e para PlayStation. Inclusive, se o PlayStation quiser mandar aqui para casa... com certeza. Custa nada, né? Porque pra você isso é a moeda. Então, mandar uma cópia aqui pra casa? Não custa nada. Não precisa nem mandar a mídia física. Libera na minha conta do PS Plus. É verdade. Não custa nada pra vocês. Mas então eu acho que é isso. É um grande acerto, seja em termos de história, seja em termos de produção em si, seja em termos de inserção na MCU e de estilo de produção, de fôlego de produção, um novo selo de um novo produto aí da Marvel. Que as críticas que eu já vi, eu vi 3 críticas. Das 3, o único que reclamou foi o Luca, que achou legal, mas... enfim, é o Luca, né? É o Luca. Então eu acho que a tendência é que faça um certo sucesso. É bacana também porque não foi feito um grande barulho em cima disso. A galera não estava esperando, de repente na D23 foi anunciado, ó, vem aí o lobisomem. Foi de mansinho. O lobisomem na noite, com o Diego Luna. Aí me criou muita expectativa. Vamos lançar, então a galera fica assim. A expectativa foi mais no pô, que é isso aí do que, meu Deus! E aí eu acho que vai surpreender positivamente bastante gente. É isso, né? É isso, gente. Então, se você não se inscreveu, você está aqui até agora, se inscreve agora. Deixa seu comentário se assistiu, se vai assistir, o que você achou. E deixa teu joinha se você não já deixou até agora. E procura a gente nas nossas redes sociais. É tudo Dois Faladores. Beijão, tchau, tchau. Valeu, até a próxima. Mal posso esperar para descobrir de qual espécie do mal você é.
Vai querer ver isso, querido? Por favor, não faz isso. A morte está vindo te buscar!